Olá, seja bem-vindo à Roda Luz. Nós estamos hoje começando um ciclo de palestras para poder falar um pouco, porque é algo muito complexo, mas para falar sobre um novo código da nova era que nós estamos transmitindo para vocês, revelando, que chama-se Momentum. Momentum é um novo código dessa nova raça planetária que nós estamos adentrando. Então, o que é Momentum? Para poder explicar isso, que foi revelado lá em Monte Roraima, nós vamos utilizar de quatro palestras. Começando hoje, as 7 raças planetárias, ou as 7 raças raízes planetárias, de acordo com o mestre Samael Aun Weor e também a maestra Helena Blavatsky, que abordaram esse tema com bastante profundidade. Nós vamos fazer uma compilação disso e passar para você agora. Falando um pouco de como foi revelado esse código, nós tivemos uma expedição espiritual do Nayan, lá no Monte Roraima, que é divisa, fica na Venezuela, a maior parte dele, e tem uma parte que é do Brasil, outra parte que é Guiana. Então, Nayan, nós fizemos uma expedição espiritual até lá, no caso eu, Saulo, Aikun, conhecido também como Aikun, o Davi, Auan, e o Drauzio, Airan. Então nós três, com auxílio de alguns guias, 2 guias, mais os portadores, que são os carregadores, nós subimos lá, são 2.800 metros de altura. O Monte Roraima é um dos lugares mais antigos preservados do planeta Terra. E como como se fosse um platô, uma rocha, um paredão de rocha que se desprendeu na movimentação dos continentes, ele ficou um lugar assim pouco acessível. Então, por isso ele preserva até hoje muitas características de lá, inclusive em termos energéticos, né? Em outras dimensões também ali opera alguns movimentos aí desde essa época muito antiga, de antes da humanidade surgir aqui na nossa Terra. Então, essas 7 raças planetárias, a primeira raça é a raça protoplasmática, conhecida também como raça polar. A segunda raça é a raça hiperbórea. A terceira é a raça lemuriana, que aconteceu no continente da Lemúria, lá no Pacífico. A quarta raça são os Atlantes, que também existiram lá no continente perdido de Atlântida. E a quinta raça é a nossa raça ária, é essa raça que nós pertencemos hoje, que na verdade estamos nos derradeiros momentos da raça ária. E nós temos, depois da raça ária, a raça Coradi, segundo o mestre Samael Aun Weor, ele que nos revelou esse nome, e essa raça é a raça que vem surgindo. Não existe uma data certa para começar para terminar uma e começar outra, entende? É uma transição, ao mesmo tempo que está terminando uma, já vem nascendo a outra, entende? Então, por exemplo, os seres cristais, índigos, seres diamantes, que tanto falam nos estudos, essas pessoas já fazem parte, né, dessa nova terra, dessa nova humanidade, que é essa 6ª raça Coradi. E depois nós temos a 7ª raça, que ainda não nos foi revelado o nome, tá? E depois da 7ª raça, aí é um mistério que em algum momento nós podemos aprofundar também, tá? Então foi assim, no Nayan foi revelado através do Davi Auan, que iria ser revelado 64 códigos dessa nova raça, para essa nova raça Coradi,
e nós iríamos fazer 8 expedições para que fossem canalizados e inspirados, intuídos, né? Em cada expedição 8 códigos. E em Monte Roraima especificamente, nós tivemos ali 8 códigos revelados, né, por nós, e um deles, que é esse o momento, chegou através de mim. Eu tive essa intuição, essa conexão, né, através da expansão de consciência com as plantas de poder xamânicas, né, nós adentramos essa percepção, que é onde nós vamos falar. Por que a gente fala código? Na verdade, são como se fosse um grande projeto, né? Você tem um grande projeto de uma raça, então os construtores do universo, os Elohim, eles têm assim um projeto, um plano, né? E na humanidade, para poder formar isso, nós vamos passando código por código. Geralmente, alguns deles, como esse momento, é um quebra de paradigma. É uma forma do ser humano perceber aonde ele vive, de ele atuar, entende? Onde é uma percepção totalmente diferente do que se conhece, entende? Nós já tivemos, na verdade, ele é uma soma de várias outras percepções, né? Assim, no caminhar do despertar da consciência, tudo. E que hoje nós conseguimos ter lapsos desse momento, desse novo código, nós já conseguimos experimentar. Então até a última palestra, na última quarta-feira desse mês de maio, 2020, nós vamos dizer como que você pode, depois de revelado tudo, como que você pode utilizar esse código na sua vida. Tá? Então é isso. Então, gratidão. Nós estamos aqui identificando, a Casa Roda Luz, funciona em Campinas, e nós temos também esse local, fica na cidade de Piedade, estado de São Paulo, perto de Sorocaba, 50 km de Sorocaba. Nós estamos na zona rural, nós estamos numa zona de amortecimento da reserva Jurupará, da Mata Atlântica. Então nós temos uma Casa Roda Luz cravada no pé da montanha, assim, a 1/3 da altura da montanha. E nós estamos aqui numa trilha onde tem essas pedras antigas que nos traz assim bastante inspiração para poder falar de tempos remotos. Então é interessante nós conhecermos essas 7 raças, como que ela vem surgindo. Não é raça étnica, são raças planetárias, raças raízes, né, que foram surgindo diversas outras raças étnicas que nós conhecemos atualmente. É interessante a gente ter essa consciência de como foi a evolução dessas raças até o dia de hoje e por que a raça ária, que é essa nossa, se encontra nessa fase, por exemplo, de pandemia, onde existe uma mudança brusca de comportamento, essa busca de isolamento social ou distanciamento social, onde as pessoas, a cada vez mais você pode reparar, você é isolado na sua casa, com uma convivência maior com seus entes queridos aí, como é que surgem várias coisas de dentro, né, para você poder olhar a vida de uma outra forma. Despertamos a solidariedade assim de uma forma mais intensa, ou seja, são várias transformações. E essa pandemia, como já foi previsto por Helena Blavatsky, é capaz de nós fazermos uma live também com a Monique, que ela faz mapa astral, ela também é daqui do sítio conosco, o sítio Shakti, mora aqui conosco, e nós estamos pensando, conversei com ela hoje, de fazer uma live e falar sobre a Helena Blavatsky e das previsões que ela faz, dos alinhamentos planetários e tal, que é o que nós estamos vivendo hoje. Bom, esse assunto é muito amplo, nós vamos então fazer essa compilação aí em quatro palestras, e espero que vocês gostem. Fazem, por favor, cliquem aí no like, vamos startar esse canal da Casa Roda Luz aqui no YouTube, para que a gente possa ter bastante material interessante para contribuir para você. Isso é feito especialmente para você. A Casa Roda Luz está comprometida com essa transformação da humanidade, já tem alguns anos, juntamente com a organização Nayan, e estamos aí, estamos para trabalharmos juntos, encontrarmos uma
uma sociedade coletivamente, uma comunidade humana com mais alegria, mais felicidade, mais equilíbrio e paz para todos nós e nossa família. Ok? Então vou continuar agora a falar primeiramente sobre a raça protoplasmática. Os lemurianos, eles viveram no grande continente da Lemúria, um continente submergido, que localizava onde hoje é o Oceano Pacífico. Era um grande continente, gigante mesmo. Os lemurianos, eles também eram seres grandes, bem grandes, acredito que 2, 3 metros de altura, segundo o mestre Samael. Então, essa raça lemúria, os lemurianos, eu vou falar um pouquinho sobre as sub-raças, porque toda grande raça é constituída por 7 sub-raças. Então os lemurianos, eles se reproduziam através do sistema eles eram ovíparos. Por quê? Como eles eram inicialmente hermafroditas, eles tinham os 2 gêneros no mesmo corpo, no mesmo ser. Então ele se autofecundava para poder se reproduzir. Então os ovos se despregavam deles e depois nascia um novo ser. Esses seres lemurianos, eles foram degenerados, assim, eles se degeneraram também, vou explicar como, e foram no final destruídos por grandes catástrofes e tudo mais também, tá? Então o que aconteceu? Na terceira, quarta sub-raça, aconteceu um fenômeno, eles deixaram de ser hermafroditas. De que forma? Aos poucos, alguns seres começavam a nascer com a parte masculina mais acentuada e outros com a parte feminina mais acentuada, a ponto de que eles não conseguiam mais se autorreproduzir. Eles somente se reproduziam depois de um determinado momento, eles só se reproduziam através da cooperação sexual, né? Então o que acontecia? Eles praticavam uma ritualística para poder fazer o acasalamento, né? Eles, uma vez só na existência, os 2 seres que eram almas gêmeas, né? Porque diz que isso da gente falar de que existem as pessoas almas gêmeas vieram dessa fase. Então como eles eram um único ser, o espírito, vamos dizer assim, que habitou, se manifestou em seres de 2 sexos diferentes, eram da mesma origem, por isso que eram almas gêmeas. Então esses seres iam se desenvolvendo, eles se encontravam, naturalmente eles se encontravam, eles não havia necessidade de ficar como hoje, conhecendo um, conhecendo o outro, namorando e tal. Não, eles simplesmente nasciam e já sabiam, já tinham uma sintonia, porque nessa época eles eram puros, né? Eles viviam num paraíso, eram seres bastante evoluídos, assim, já tinham totalmente sua parte física constituída e tudo mais, a parte mental também perfeito. Eles ainda tinham poderes extrasensoriais, eles podiam ler pensamentos, eles podiam ver o ultra das coisas nas outras dimensões. Eles também conversavam com as pedras, conversavam com as plantas também, né? Dizem que existiam nessa época as pedras falantes lá no Egito, por exemplo, onde os lemurianos também conversavam com eles, né? Enfim, então o que acontece? Para eles poder realizarem esse ritual de acasalamento, que era uma vez só na vida, eles viajavam para alguns lugares sagrados, como para templos sagrados, onde eles eram assistidos pelos anjos, seres divinais, né, que dirigiam esse acasalamento, né, num outro plano, tá? E essa viagem que eles faziam para acasalar é aquilo que hoje nós conhecemos como a lua de mel, né? Porque determinadas luas que eles iam, provavelmente a lua cheia, que eles iam se acasalar,
né? E era algo muito doce, muito do amor, o mel no sentido da doçura, né? Então, eles iam se reproduzir. E diz o Mestre Samael Aun Weor que para poder reproduzir, o masculino ele ejaculava apenas um sêmen, diferente de como é hoje. Ao invés do homem ejacular milhões de espermatozoides, diz que essa seleção era feita dentro do laboratório biopsíquico do ser. Então saía o melhor espermatozoide, vamos dizer assim, para fecundar o óvulo, entende? Então toda essa ritualística acontecia uma vez na vida para poder reproduzir. Claro que se tiver mais de um filho, aí acasalava mais vezes. Mas não era como hoje que o ser humano necessita de ficar acasalando sempre, né, ter essa vida sexual como nós conhecemos hoje, tá? Então, aí o que aconteceu? Então, na Bíblia, quando relata o começo do ser humano, a partir de Adão e Eva, é justamente nessa época da terceira, quarta subraça, quando a raça planetária dos lemurianos sofreram essa transformação, deixaram de ser hermafroditas para ter a cooperação sexual para a sua reprodução. Então, na Bíblia diz que Eva nasceu da costela de Adão. Então, na verdade, isso é uma representação desse processo hermafrodita, né? De nascer um ser dentro do outro. Então, e assim foi, se Eva nasceu de Adão, significa que um ser nasceu de outro e passou a ser só feminino e o outro só masculino, entende? Fazendo uma comparação assim disso aí. A parte da Bíblia que fala da saída do homem do paraíso, né? Do homem, mulher, ser humano do paraíso, o Mestre Samael explica dentro de um tema que ele explicou num livro dele, O Matrimônio Perfeito, que ele revelou na década de 50. Acontece que, lembra que eu disse que o homem tinha cauda, né? Então, porque existia uma comunicação do cosmos, né, da parte divina, com a parte da Terra. Então esse processo ele foi interrompido. Então tem um anjo um ser chamado o anjo Shakak, que ele foi incumbido de eliminar essa cauda, essa conexão. Por quê? Porque ao invés do divino ir para a Terra como fio terra, ele iria começar um processo reverso, da terra subir e passar pelo homem. Então havia necessidade de cortar essa cauda. Esse cortar é um processo todo longo, né? Não é assim, pum, cortar a cauda, né? Que em termos atômicos, de DNA e tudo mais. Acontece que esse anjo ele teve um equívoco e demorou um pouquinho para cortar essa cauda. Então diz que o homem começou a receber da Terra átomos negativos, átomos o que nós chamamos hoje de egos, vamos dizer assim, que é a raiz dos egos, né? Então uma parte negativa entrou na psique do homem. E quando isso aconteceu, esse processo aconteceu, nos acasalamentos, o homem começou a sentir o prazer no ato sexual. Então tudo aquilo que era sagrado, era puro, ele começou a sentir um certo prazer nisso, e aí com isso ele começou a ejacular não apenas um espermatozoide, foi no processo onde foi aumentando, ele foi ejaculando cada vez mais, entende? E também ele começou a olhar para outras espécies femininas, vamos dizer, para outras mulheres, no caso, né? Então começaram também a confundir os casais, as almas gêmeas começaram a cruzar. Então de lá para cá é por isso que está simbolizado na Bíblia como a saída do homem do paraíso, né, do homem e da mulher.
e diz que foi a mulher que na verdade, sentiu isso primeiro, né? Essa contaminação, entre aspas, e que incitou o homem a ejacular. Tá? Existe inclusive dentro desse livro O Matrimônio Perfeito, o Messamel, ele, dentro do processo de alquimia sexual, ele ensina uma técnica, né, de que o homem, como que o homem pode resgatar isso, né? Porque diz o Messamel que a saída do homem do paraíso, o homem, no caso o ser humano do paraíso, foi devido a essa ejaculação de milhões de espermatozoides em vez de ser uma só. Então o Messamel explica no livro dele como que faz o reverso disso, para resgatar. Porque de lá para cá houve uma degeneração do ser humano. Então a partir da quarta subraça da raça Lemúria, o ser humano começou também a se degenerar muito. Ele foi degenerando. Então o Messamel diz que a regeneração da raça humana pode ser feita através desse processo alquímico dentro do relacionamento sexual. Mas isso já é um outro capítulo, um outro tema. Tá? Então essa é a linha que o Messamel coloca para nós. Tá? Bom, então os lemurianos, eles, como eu disse, cortou essa comunicação, porque o negativo da Terra ia subir para a psique do homem, e o homem parou de fazer a conexão divina e ele começou a se degenerar, começou a haver um desassossego energético na Terra, entende? Com as energias telúricas da Terra, com a psique humana, né? Porque o ser humano é um ser de muita transmissão de energia, né? Entre o planeta Terra, Gaia, e o cosmos, o divino, né? O ser humano tem essa comunicação. Então esse desassossego, houve um desequilíbrio e houve uma comoção na Terra, na parte da natureza. A natureza se comoveu, né? Ninguém está assistindo nada parecido hoje, tá? Então, aí que aconteceram os vulcões, terremotos e tudo mais, até que diz que houve a extinção dos dinossauros, dos grandes seres e tal, entende? Então o ser humano, essa raça foi eliminada, assim, dizimada nessa época, né? Por essa degeneração, tá? É claro que toda vez que a gente fala assim, houve uma destruição, é que na verdade houve uma transformação, ficam sempre alguns exemplares, vamos dizer assim, né? Em algumas regiões, alguns povos, a gente não está especificando muito bem os detalhes, né? Mas para depois surgir a nova raça, porque tudo isso aí foi transformando, tá? Então vamos dizer assim que os seres, houve uma seleção, entende? Aqui, porque não eram todos os seres humanos que se degeneraram, que se perderam, entende? Os que se perderam foram eliminados, e aqueles que mantiveram toda aquela ritualística, sua pureza de alma, então eles continuaram vivendo. Foi aí que foi começando, foi transformando as próximas subraças, né? A quinta, a sexta, a sétima, até começar a primeira subraça da raça dos Atlantes. Tá ok? Então vamos falar um pouco dos Atlantes. A mágica raça dos Atlantes, né, tão falado, até por filósofos gregos e tudo. O Jacques Cousteau, aquele cientista francês que investiga e pesquisa a parte subaquática, né, encontrou já vários vestígios da raça do continente perdido da Atlântida, né? Então esses seres atlantes, diz o Mestre Samael, eles eram seres que tinham uma relação com o mundo das águas, né, muito forte, né? Diz ele que o ser humano nessa época ele desenvolveu guelras, né, um tipo de guelras, então ele tanto respirava, tinha pulmões, respirava no ar que nós respiramos, como também ele tinha a capacidade de mergulhar e viver no mundo subaquático também, tá? Os Atlantes, eles chegaram num alto grau de desenvolvimento científico, né? Nós podemos dizer que os Atlantes, eles viveram no grande continente Atlântico, mas eles também esparramaram. Então, esse povo pré-colombiano, né? Então, os incas, maias, astecas, toltecas, tudo isso é da raça Atlante, né? Então, eram seres inteligentes. Os egípcios também,
A China antiga também tem a ver com os seres atlantes, né, da raça atlântida. Para vocês terem uma ideia do alto poder de tecnologia que os atlantes chegaram, que eles fizeram experiências genéticas, né, de cruzamento entre o ser humano com animais, com macaco, por exemplo, que aí surgiram o gorila, entende? Eles fizeram cruzamento de cavalo com jumento, que aí surgiu a mula. E tem outros seres aí que eu não vou entrar muito nesse mérito, outros bichos, né, animais assim que nós temos hoje, que foram provenientes do cruzamento nessa época dos Atlantes, né? E também outra coisa que eles fizeram de bastante tecnologia foi a energia atômica, né? Então os seres atlantes, os primeiros tinham seres extrasensoriais desenvolvidos, mais do que hoje nós, na nossa raça ária. Então eles tinham essa parte mística, divina, ritualística, muito desenvolvido mesmo, né? E o que aconteceu? Eles também, nessa época, eles começaram a fazer, eles começaram a desenvolver, então, os Atlantes desenvolveram a energia atômica. Sabe no Vale dos Reis, lá no Egito, na cidade do Cairo, que inclusive eu tive lá já visitando, nós temos uns buracos assim no chão, que eles fizeram corredores e com caminhos geométricos, assim, algumas salas intermediárias, onde eles tinham as tumbas, né? E nesses corredores, realmente é um labirinto. Lá numa determinada distância abaixo da terra, é impossível a luz chegar até lá. Então não tem, fizeram já, os cientistas, os egiptólogos já fizeram experiências com espelhos para ver se a luz do sol conseguia iluminar lá no fundo por reflexos, né? Não é possível. E lá no fundo tem, por toda a parte nas paredes e no teto desses corredores, tem desenhos com detalhes minúsculos, coloridos, com as gravuras egípcias, com aqueles hieroglifos, né, que são escritas egípcias. Então eles falam, mas como que pode? Então o Mestre Samael revela que os Atlantes, eles tinham uma lâmpada, inclusive como se fosse uma bateria hoje, né? Então, através de um processo químico e um processo, vamos dizer, místico, esotérico também, dentro de uma outra dimensão, eles conseguiram canalizar e extrair a energia do átomo, entende? E produzir essa luz. Então, por isso que eles conseguiram produzir isso aí. E aí, sem falar da construção das pirâmides, que aconteceu também na época dos Atlantes, né? E que tem aquela parte do transporte das pedras, né? Porque as pirâmides do Egito foram construídas com a pirâmide de Gizé maior, não, de Quéops, né? Gizé era a cidade. A pirâmide de Quéops, ela tem, se não me engano, 23 mil blocos de pedras, variando de 2 toneladas a 20, 30 toneladas, encaixadas perfeitamente uma na outra. Todo esse detalhe você já deve ter visto em algum lugar. E aquela teoria de que foi construído por escravos, né, o Mestre Samael ele derruba essa teoria, porque diz que aonde tinha pedra era uma região do outro lado do Nilo, mas muito, muito longe. Entende? Diz que para poder ter uma população suficiente para construir as pirâmides, por exemplo, havia necessidade de uma população de mais de 500 mil habitantes para ter uma população ativa durante várias gerações para poder construir a pirâmide, entende? Então, para vocês terem uma ideia, eu tive lá no templo de Abu Simbel, no sul do Egito, foi construída uma represa na metade do milênio passado, 1950, por aí. Então, como eles iam construir uma represa, um templo de Abu Simbel, onde tinha umas estátuas gigantes de Ramsés, e tinha cravado nas pedras, gigantesco, tinha um corredor que o sol nos solstícios, ele projetava um feixe de luz bem no coração
de uma imagem que estava no templo lá. Enfim, eles resolveram transportar esse templo, desmontar esse templo para outro lugar. Então eles demoraram quase 20 anos, fizeram um consórcio de vários países, cortaram com máquinas, guindastes poderosos, cortaram em mais de 1000 pedaços os blocos, né? E transportaram para um outro local, colocando os pinos com resinas para colar tudo no lugar, né? E tal. Enfim, foi um movimento gigantesco, com máquinas, com tecnologias e engenheiros e tudo mais, e demoraram quase 20 anos para fazer essa mudança. Então eles fizeram uma analogia com, imagina, esse templo com 1000 partes, imagina a pirâmide de Quéops com 23.000, na época que não tinha motor, não tinha nada, demoraria assim mais de 1000 anos para construir. Então era impossível, a teoria dos escravos cai abaixo. Então o Mestre Samael diz, sabe que eu conto hoje ou não? O Mestre Samael diz que foram seres seres azuis de outras galáxias que vieram, e através da levitação é que eles traziam blocos e pedras, e aí utilizando de outras técnicas, utilizando outras dimensões, outros poderes. Então, através de seres extraterrestres que houve a construção das grandes pirâmides. Realmente, os atlantes chegaram numa alta tecnologia assim incrível, e depois veio passando pela degeneração. Para vocês terem uma ideia, existiam as múmias na época de ouro da raça Atlante, eles tinham múmias vivas, que eles chamavam, que as múmias eram os seres depois de desencarnados, eles eram mumificados e eram preservados as suas vísceras na parte de dentro. Então esse espírito, depois de desencarnado, ele podia depois, num outro momento, retornar nesse corpo e utilizar esse corpo num outro momento, né? Isso também é outra história também que nós podemos falar num outro momento. E depois, na época da degeneração, eles já começaram a perder suas capacidades extrasensoriais, onde eles começaram a extrair as vísceras. Então as múmias que a gente conhece, que tem nos museus lá do Vaticano, por exemplo, no Museu do Cairo, são múmias mortas, entre aspas, no sentido que elas não podem reviver, como as múmias vivas podem, tá? Então isso é dentro de um estudo mais esotérico profundo, que podemos entrar nesses assuntos também, tá? Então a raça Atlântida teve vários cataclismas, através de tsunamis, né? A movimentação dos continentes submergiu a Atlântida. Então aí só aqueles que estavam fora do continente que continuaram para formar a nossa atual raça ária. Mas também a raça Atlante foi totalmente eliminada. Veja que sempre na transformação da passagem de uma raça para outra, existem movimentos escatológicos de fim de mundo, né? Não que vai acabar o planeta, fim do mundo, mas acaba um ciclo para começar outro ciclo, né? Então já vamos tirando analogias com o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então tá ok. Então vamos falar agora sobre a raça ária. Nós vamos falar das sub-raças. A primeira sub-raça, eu vou ter que resumir bem para não ficar muito longo, tá? A primeira sub-raça foi aquele povo lá do Tibete. Eram seres poderosos, de muita sabedoria, até hoje são, né? No Tibete, depois naquela região do norte da Índia, Nepal, né? Também da China, né? Essa foi o nascedouro da nossa raça ária, né? Na segunda sub-raça já foi onde nós podemos trazer a Índia, Indostão, no sul da Ásia. Era uma região conhecida como Perlândia, terra sagrada dos Vedas, lá que surgiu o Vedanta, né? No Vedanta começou os estudos da não dualidade, que nós falamos bastante na Roda Luz também, né? Então também foi desenvolvido essas culturas, grandes culturas com muito desenvolvimento espiritual, na parte esotérica também, muitos conhecimentos, né? Depois na terceira sub-raça onde tivemos o auge da civilização egípcia,
né? Os egípcios foram a terceira sub-raça da raça ária. As civilizações da Babilônia, da Caldeia também, né? Eram civilizações ricas, poderosas, como já mencionei também, os egípcios, né? Então os egípcios, eles também estavam na raça da Atlântida, né? E na raça ária eles também floresceram, né? Enfim, a quarta sub-raça já é a parte dos gregos, né? De todo o Olimpo grego e toda aquela parte dos deuses gregos, toda aquela mitologia que é falada, aconteceu nessa época, né? E, enfim, então veio Grécia, a parte de Roma, depois os países de Gales, enfim, toda essa região aí. Depois a quinta raça é a raça anglo-saxônica, lá dos ingleses, né, dos bretãos, né, e a região dos celtas, dos druidas, toda essa parte aí aconteceu nessa quinta raça ária, sub-raça ária. E na sexta sub-raça é onde teve já a mistura dos europeus com as Américas, né? Quando houve o descobrimento do Brasil, o descobrimento os espanhóis descobriram as Américas, né? Depois os portugueses descobriram o Brasil. E, enfim, essa é a sexta sub-raça, toda a parte dos Estados Unidos. E aí o país, a América Latina toda, já colonizada pelos europeus, né? E toda essa parte indígena aqui da nossa civilização, nós separamos por sub-raças, tudo, mas veja como sempre é um movimento, tá, gente? É um movimento de várias raças, uma raça surgindo, uma outra vem lá mais antiga e tem até hoje, algo meio complexo. A gente separa assim para vocês entenderem o movimento, tá? E a sétima sub-raça, o Mestre Samael, quando ele desencarnou na década de 60, ele mencionou o Brasil, principalmente, e também alguns países da América Latina, né, Austrália, né, e depois ele desencarnou, né, mas pelos estudos que a gente faz, pelo que nós estamos percebendo, realmente essa sétima sub-raça, ela está não só no Brasil, mas está no planeta inteiro, tá? Então são esses seres cristais, índigos, diamantes que existem e que vem nascendo nessa sétima sub-raça da quinta raça ária, mas também as outras gerações e essas também misturando já começa a próxima raça, que é a sexta raça Coradi. Tá? Então nós estamos de novo num auge tecnológico muito grande, né? A Era de Aquário, nós vamos falar depois, a Era de Aquário surgiu nessa última sub-raça da raça ária, né? Então veja que de 100, 200 anos para cá nós tivemos uma revolução tecnológica gigantesca, o homem canalizou muito para o materialismo, a par de uma parte da civilização humana desenvolveu e vem desenvolvendo movimentos já em outros padrões de consciência, partindo para a parte regenerativa, autossustentabilidade, já estão olhando para o planeta como um todo, né? Então nós vamos falar mais sobre isso na próxima palestra, tá bom? Então vocês podem deixar as dúvidas, nós corremos um pouquinho por causa do tempo, vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários aqui no YouTube, ou então entrar no WhatsApp do Aicum, e também fazer as perguntas. Vamos fazendo as perguntas nos grupos, tudo, e depois, quem sabe, a gente marca uma live aí para tirar as dúvidas e responder ao vivo aí as dúvidas que vocês tiverem. Nós estamos gravando isso no sítio Shakti, aqui em Piedade, na montanha, no alto da montanha aqui da Mata Atlântica. Olha só que coincidência, da Atlântica, falando da Atlântida. Então é isso, gente. Então, gratidão por terem ouvido essa palestra. Espero que eu tenha conseguido passar na internet a tempo de exibir hoje, na quarta-feira. Veja que já está de noite, né? E temos aí pouco tempo para terminar de subir esse vídeo aí na nuvem.
Se não conseguir, que nós estamos sem sinal, vamos ter que ir no vizinho. Então, nós vamos publicar, com certeza, no dia seguinte, na quinta-feira, dia 7 de maio, tá ok? Gratidão, gente!